Hoje a gente vai assistir essa treta que tá todo mundo comentando lá no Twitter entre o Glauber e o Peter do Ancapsu. Vamos ver o que aconteceu. Antes da gente dar play, peço para que você se inscreva e nos ajude aqui a alcançar a marca de 3 mil inscritos aqui no YouTube. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Aqui a gente fala de espiritualidade, globalização, crises, geopolítica, economia, tudo que interessa e que ninguém está comentando. E também faço alguns reacts de vídeos aí que eu gosto de assistir, que eu tenho interesse e que eu acho que agrega alguma coisa aí para vocês. Bom, sem mais, bora pro vídeo, ver o que tá rolando aqui nesse caso. Vamos ver. Esse ponto do Zelensky e conversar com Xi Jinping mostra que é o padrão Índia, né? Ó, se você não me der, se eu não tiver interesse contigo, eu converso com o outro. Né? Não deixa de ser uma forma de pressionar o Trump. Agora, uma indagação que eu tenho para te fazer é o seguinte: a vontade do Zelensky na paz, a vontade do Zelensky no conflito. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não estou aqui fazendo interpretação se ele está ganhando, se ele está lucrando, se ele está desviando, nada disso, mas o sentido é: ele tem um povo, ele tem um país. No momento que você fala isso, você já está implicando. Já? Porque assim, ele tem. Ele já começou já, ele tá com um tom, ele tá com um tomzinho mesmo de tipo, não tô gostando de onde você tá indo pra esse lado aí de argumento. Ele tem uma liderança, ele tem um reconhecimento mundial e ele é o cara que não aconteceu o que você acabou de falar. Que você disse o quê? O Putin acreditava que ele ia botar a tropa na Ucrânia e o governo ia cair, ele ia botar um dele, só que o inesperado, né? Nessa leitura, o Zelensky ficou. Então, quando o Zelensky fica, ele fica muito forte. Ficou muito forte, sem dúvida. Quando vem todo o apoio, então o Zelensky ele tem aquele papel dentro da Ucrânia e aí ele vai expandir isso para o mundo todo como o cara que sustentou, o cara que se negou a sair do país. Protegeu a Europa, porque não tenha dúvida. Se a Rússia toma a Ucrânia, ela vai querer os países bálticos, vai querer a Polônia, vai querer a Europa. Sim, então assim, isso foi o que aconteceu. Agora, a gente pode fazer duas interpretações. Acreditar 100% na boa intenção de libertar o povo, ou a gente também pode ir para o cálculo político, né? Porque dentro do... Concordo, existem essas duas interpretações, ali ninguém é santo e o Zelensky, todo mundo sabe, espero que vocês saibam, mas é o maior cafetão da história. Então ele levou a esposa de todos os cidadãos ucranianos para toda a Europa para se prostituir em troca de migalhas de dinheiro, enquanto ele continuava ali no poder sem poder sair e os homens do país não podiam sair do lado no caso da Ucrânia. Então os homens ficam, as mulheres saem. O que vai acontecer com isso? Quem vai sustentar essas mulheres? Outros caras, né? Então o 38 fala muito sobre isso. Um cálculo político, ele, enquanto tiver guerra, o mundo todo jogando dinheiro lá, a capacidade dele de produção, tudo isso. Cara, dá para crueldade pensar. Você fala. Com certeza, ele tem toda a razão. É um pensamento lógico, o poder que o Zelensky está tendo agora na mão e ainda, inclusive, não pode nem ser deposto, não pode nem trocar de presidente porque o país está nessa calamidade. Então, para ele, no meu entendimento, como aqui colocou o Glauber, ele realmente faz todo sentido ele estar gostando dessa guerra, desse conflito. Para mim, faz todo sentido isso. Falar isso. Não, é uma pergunta. O povo morrendo ali na frente. Mas o Putin é a mesma coisa. Não é de forma alguma. Não é de forma alguma. O Putin começou a guerra. A Ucrânia não invadiu ninguém. O Putin decidiu invadir a Ucrânia. Eu entendo. Isso a Ucrânia é vítima. Não tem esse negócio de, mas está ganhando, não sei o que. Que é isso, cara? A Ucrânia foi invadida, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Eu entendo, olha só. A minha comparação não é na... A Ucrânia foi invadida, mas a gente não pode tirar a consequência que isso trouxe para a Ucrânia e que está trazendo até hoje para todo mundo. Era o país mais corrupto da história. Então a gente não pode tirar o foco do que realmente está por trás do que o Zelensky quer, qual o real intuito. Mesmo que eu entendo que se você é invadido, você tem que revidar. Eu não discordo disso. Mas o entendimento será que já está valendo a pena para o Zelensky? Será que ele já está gostando, já pegou um afeto por esse conflito? A origem, quem começou, quem invadiu, não é isso? Não, mas isso é importante, é por isso que eu falo para vocês, é isso que você está errando. Você está errando no ponto de não entender que existe um agressor e existe...
ele não está errando, ele colocou duas perguntas e duas alternativas aqui, né, para se pensar e discutir sobre. Ele não colocou nada, né, com afinco, assim, uma certeza. Ele está querendo debater sobre um determinado assunto aqui que ele está falando. Existe uma vítima. Eu já entendi, eu estou dizendo o político, né, a liderança política. Por exemplo, esquece guerra. A Venezuela não está em guerra com ninguém. Sim. O venezuelano, o Maduro, como líder venezuelano, não quer sair do governo. Sim. Brasil, não está em guerra com ninguém. Tu acha que o Lula quer sair do governo? Também não quer. Aí tem as vias democráticas, tudo isso é eleição. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, tem eleição na Ucrânia. Não, só quando acabar a guerra. Isso, perfeito. Exato. É exatamente esse o ponto. É só quando acabar a guerra. Então, pro cara que vai sair, pro comediante que vai sair vazado, então... para ele, sim, é uma alternativa de que faz sentido para ele continuar com essa guerra maldita. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a manutenção do cessar-fogo, o fim da guerra, com a expulsão dos russos da fronteira ucraniana, tem a eleição na Ucrânia, sim. Isso. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a evolução do cessar-fogo, e se chegar no fim da guerra, tem a eleição. Sim. Só que o fim da guerra, a minha pergunta, assim, não é... Tudo bem, eu entendo a tua dedicação e a minha intenção não é te causar constrangimento. A minha pergunta é... Não, você não está me causando constrangimento, Sim. Você está me causando nojo, cara. Nojo. Puta que pariu, cara. Que é isso? Causando nojo e querer debater um assunto aqui. O que se diz libertário, porque o Peter... Eu assisto o Ancapso, eu assisto sempre os vídeos dele, se diz libertário. Realmente ele foi contra Bolsonaro lá atrás, na época que todo mundo era a favor. Agora ele é a favor do Bolsonaro, agora quando todo mundo é contra. Quando os conservadores tornam-se contra o Bolsonaro, agora ele tá a favor do Bolsonaro. Então, putz, isso é um argumento de esquerdista não querer debater, né? Uma coisa de comunista, né? Não querer debater. Que nojo dá dessa fala sua aí. Mas eu converso numa boa, né? Não tenho problema nenhum, mas nojo dá de uma fala de você falar que tem nojo do cara querer conversar. Esse tipo de pergunta é uma coisa idiota que não faz sentido. Não existe pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Ainda mais num determinado tema sobre esse, se o cara que não é um especialista nesse assunto como é o Glauber, e tá querendo debater, e faz sentido sim as suas perguntas, cara. Faz sentido. Agora você que já querer sair para um ataque assim do nojo, colocar ele numa situação assim que ele está te constrangendo, ou seja, ele está se constrangendo a si próprio, né? Houve uma agressão. Existe um lado agressor e um lado vítima nessa guerra. Não é essa questão de, não, mas pode estar ganhando, pode estar perdendo, não sei o que lá. Isso é uma vergonha, essa pergunta que você está me fazendo. Passa para a próxima parte, porque tá isso daqui. Eu não vou conseguir continuar desse jeito. É claro que você não vai conseguir continuar, porque você não consegue debater sobre o que ele está falando. O que ele está falando faz 100% de coerência, tem 100% de coerência. Você não quer passar para a próxima pergunta justamente por isso. Tudo bem, cara. Agora, se te causa nojo, sim, eu acho que é um sentimento muito forte para um governante, né? Que a gente está debatendo. Eu não sou governante. Pois é, se eu fizesse uma pergunta para você, se eu me referisse ao Peter, sim, eu até entenderia você sentir nojo ou qualquer outra coisa, porque eu tô me referindo a você. É pela lógica da coisa, é a lógica da coisa, não sou eu. Pô, que gentleman, hein? O cara não perdeu a cabeça, continuou, porque numa dessa eu já ficaria já estressado. Eu já ia ter que acabar com o Peterzinho aí, já botar ele no lugar dele, já esquerdista, dentro do armário aí. Sai do armário, esquerdista. Não é o Zelensky, não é ninguém. É a lógica. O seguinte, pessoal, houve um agressor que invadiu um país. Não há justificativa para isso. Não tem alternativa. Sim, Peter, mas assim, então a gente tá com... É só você também colocar quem que tá apoiando a Ucrânia hoje. Quem tá apoiando a Ucrânia hoje? França, Macron. Não vou nem falar do Macron, né? O Macron, o lixo de pessoa. Né? Assista tudo que tem sobre ele, leia os documentários, leia os livros que tem a respeito dele, as notícias que falam a respeito dele, vê se ele não é um lixo de pessoa que quer comandar até aqui no Brasil, achando que ninguém tá vendo e ninguém tá entendendo o que ele quer fazer aqui no Brasil, com a Amazônia, né? E também com toda a Europa, o jeito estadinho, o jeito que está lá na França. E Inglaterra, outro país que está com as liberdades excelentes, tá? Um país ótimo, né? O pessoal pode comentar algo no Facebook que vai preso. Então, assim, tá excelente os apoiadores da Ucrânia. Pessoal, gente boa.
conversando, a gente Me tá... explica um negócio, porque o Putin não quer ficar no poder, não. Eu entendo que sim, com certeza. Então, exatamente, por que você levanta o Zelensky? Não, eu não fiz isso. Porque, veja, se o Vamos Putin... lá. O Zelensky, o Putin, a gente já conhece ele, a gente já sabe que ele é um ditador. Agora, o outro está fazendo, será o mesmo caminho? Essa é a pergunta do Glauber. Então não tem nojo, é só uma discussão, um debate. Mas o Glauber está de parabéns aqui por manter a sanidade, conseguir se colocar aí com até agora, né? Com muita educação. Se quiser acabar com essa guerra, ele acaba agora. Ele tira todos os soldados dele Perfeito, da fronteira mas ele não quer. e acabou. Ele não quer. Ele quer. Então por que você questiona o Zelensky? Se você deixar, eu posso te explicar. O Putin, vou falar do Putin. O Putin quer uma vantagem, ele quer uma invasão, ele quer explorar aquele território que não é dele. Ele foi lá e botou a tropa dele e tá guerreando. O Maduro, eu vou chegar no Zelensky, tá? O Maduro quer se perpetuar no poder. Ele fez um combinado com o judiciário, ele fez um combinado que já vem desde a época do Chaves com as Forças Armadas, e ele continua. Venezuela tem petróleo, tem riqueza, tem tudo isso. O povo está sofrendo, ele está rico. Eu não vejo como ofensiva, como nojo. Da mesma forma que eu consigo enxergar isso do Putin e do Maduro, eu fazer uma pergunta, ou ainda quem conclua que sim, sobre o Zelensky, porque eu não consigo ver diferença. Eu tô tratando 3 nações. Ótimo, Glauber. Excelente, é exatamente isso. Exatamente isso. Não tem nojo querer discutir, conversar. E se for o caso do Zelensky ser igual ao Putin, é esse o caso dele. É esse o caso dele. E também muito me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque este assunto não pode ser discutido e conversado. Você não pode pensar para o outro lado, você não pode pensar fora da casinha com relação à Ucrânia. Então, aliás, esse vídeo aqui nem sei se vai ter alcance por conta exatamente do tema que é esse conflito, né? Mas bora aí, vamos continuar. Cada uma com a sua motivação, cada uma com o seu sofrimento. Não é a mesma coisa. O Zelensky é vítima dessa guerra. Sim. Você está virando para uma... O povo é vítima, que Zelensky é vítima. Por que ele não vai lá e sai na mão com o Putin? Por que ele não joga uma bomba lá no Putin? Ou o Putin, ao contrário, faça o mesmo com ele? Tá bom para os dois, o povo está morrendo. As famílias ucranianas foram destruídas. É isso que está acontecendo. Você não entendeu, Peter? Quer dizer, entendeu, mas na verdade essa entranha esquerdista e não libertária, porque uma pessoa libertária conversaria numa boa e não defenderia político. Não defenderia. Os dois são lixo. Os dois são lixo. Vou te dar um outro exemplo. Não fiz isso. Sim, você está falando exatamente isso. Eu vou te dar um outro exemplo, então. Você também está querendo que esse estupro continue, né? Você está sendo estuprado aí, mas vou te dar um exemplo. Aproveita e gosta. Você está estuprado aí. Não faça isso. Eu vou te dar um exemplo. Perfeito. Exatamente o que você está falando para mim. Aí eu acho... Exatamente o que você está falando. Não é exatamente. Nesse caso, justifica o nojo. E eu vou estar junto contigo. Não. Exato. Se tem uma... Exatamente o que eu tô falando. Isso é o que está acontecendo com a Ucrânia. Posso te dar outro exemplo? O Zelensky é o representante do povo da Ucrânia, eleito, empossado, ilegal. Okay. Ele está justamente defendendo esse aspecto. Ele é a vítima. O povo ucraniano... Se fosse o Brasil invadido pelo Paraguai, pela Argentina, você ia apoiar o Lula. Porque ele é o dono, agora ele nos representa, então o que o Lula decidir tá ótimo. Eu vou comprar briga de Lula agora, vou comprar, com certeza. Pelo amor de Deus, né, Peter? Cara, vai pensar mais. Ele é vítima. O Zelensky também. O Zelensky é ucraniano, é o representante do povo ucraniano. Tá bom. O povo morreu, o povo, no teu exemplo aí, que não tem nada a ver com o que eu falei, pode ter sido estuprado. O Zelensky não foi. Ou foi? Como não? Foi destruída uma boa parte da Ucrânia, um monte de coisa foi destruída. O brasileiro tá com fome, o venezuelano tá com fome. O Lula e o Maduro estão com fome. Eles também são representantes. Não, mas é diferente. O Lula e o Maduro não foram agredidos. O Lula e o Maduro não foram agredidos. Eu já entendi. Há uma diferença. Eu vou te dar um exemplo de um povo agredido. Israel foi invadido pelo Hamas. Foi. Ou qualquer outro povo que foi invadido. Exatamente. Chegando lá, você vai ter um ambiente de guerra e você vai ter uma suspensão de eleição. Não estou dizendo necessariamente Israel, como qualquer outro povo. Vão ter disputa bélica de um país com outro, vão ter disputa de interesse geopolíticos e vão ter disputas também internas entre grupos. Muito me admira o Peter tá desse jeito, tá, cara? Assistia ele, gostava dos vídeos dele, mas, putz, eu também peguei um ranço dele aqui. Eu não vou falar nojo, porque isso é linguajar de pessoa que não quer conversar e debater, mas um ranço. Lógico. Vai ser construída uma narrativa
por um opositor ou por quem não está satisfeito com aquele regime. E nessa disputa, questões vão ser colocadas sobre o nome. Não, se porque, você olha só, entende... Israel é exatamente o caso. Eu sei. Existe uma oposição em Israel. Existe gente que não gosta do Netanyahu em Israel. E, no entanto, mesmo a oposição não fala nada, não critica. Por quê? Porque não quer. Estamos em guerra durante a... Não critica porque não quer, é problema deles. Eu vou criticar, o Glauber tá querendo se indagar, a gente nem é ucraniano, nem somos ucraniano e a gente não pode perguntar. É a mesma coisa que eu falei, agora eu vou apoiar Lula, pelo amor de Deus, em guerra, porque nós somos um povo só. Pô, que papinho, que libertário de uma ova aí. Eu admirava, respeitava, mas respeitava sim, porque é um ateu também, então assim, a gente admira algumas coisas, só algumas ideias, só algum, né, o fato dele ter um canal que ele explica muita coisa importante, eu gosto, ele explica realmente alguns fatos importantes que acontecem, mas assim, putz, é lastimável. A guerra você deixa quieto. Depois que acabar a guerra, aí você discute o que tiver que discutir. Eu sei, Peter. É o que vai acontecer. deixa, então vai discutir daqui a 30 anos, deixa ele lá, que o cara é jovem ainda, tem mais 30 anos para botar todo mundo na vala. Ah, pelo amor de Deus, Peter, já tem que começar agora. Ou você botou seu filho para lutar lá na linha de frente na Ucrânia. Seu filho tá lá, vai lá, bota ele lá para lutar. Vai lá, contra a Rússia, dependendo de apoio de outros países, dependendo de esmola de outros países, não tem força suficiente e ainda quer brigar. Vai lá, bota seu filho. Vê se o Zelensky botou o filho dele para brigar lá no conflito. Com o Zelensky. Enquanto tiver a guerra, não tem esse negócio. Depois que acabar a guerra, aí tudo bem, tira o Zelensky, xinga um bunda mole. Ele, chama de o que quiser, e coisa. Acabou a guerra, resolvido o problema. Até lá, o Zelensky é o representante do povo ucraniano. A minha indagação e a minha pergunta é no sentido, entendendo todo esse cenário, com todos esses exemplos que eu estou te dando, vão ter opositores que podem... Não tem. Tá bom. A Yulia aí essa é a resposta, cara. E o Poroshenko estão do lado do Zelensky, falaram que assim, estão do lado do Zelensky no sentido de que não querem a troca do Zelensky, não querem que tenha eleição agora. Então, depois que acabar a guerra, depois que a Ucrânia recuperar os territórios e acabar a guerra, aí é outra história. Então, agora tu me deu uma resposta. Se eu faço a indagação, tu acredita que pode ter um interesse, né? E não ter uma intenção genuína, porque eu não estou falando do povo, eu estou falando do político. E o político, quando você olha, mesmo geopolítica, ou até aqui no nosso caso, geopolítica em conflito bélico, Israel ou qualquer outro lugar, esses caras vão em algum momento, depois de todo o esforço de guerra, depois do povo morrer, eles vão ter oposições que vão falar assim, ó, esse cara tá trabalhando... O Putin não vai ter oposição. Sabe por que o Putin não vai ter oposição? Porque ele é um ditador de merda. Por isso que é a minha pergunta. Tá bom, a gente entende o Putin, cara, não tem problema. O Putin é um merda, beleza, tá concordado. Agora vamos conversar sobre o outro que tá se tornando, ou já é há muito tempo um merda e ninguém tá olhando pra isso. Vamos tentar esclarecer esse ponto aqui pra geral, ou você tá difícil, ou você tem algum rabo preso com ele, você não pode falar dele, você tem algo aí a esconder, você tá sendo pago, financiado, porque não podemos discutir isso se isso é claro e evidente pra todo mundo? Pô, foi o Zelensky. E é por isso que o Zelensky é melhor do que o Putin. É por isso que é um absurdo. O pessoal que fica inventando, que o Zelensky comprou uma mansão, não sei onde. É mentira. Bom, primeiro, é mentira porque o Zelensky já era muito rico antes de se tornar presidente da Ucrânia. Ele já era um empresário de muito sucesso lá na Ucrânia antes disso. Mentira como, cara? Você vai saber que é mentira. Você tá lá, você sabe quem são os laranjas dele, você sabe de documentação, cara. Tem que botar evidência, tá? Mas eu também não sei de nada, mas a gente tem que se perguntar. Para político tem que se perguntar, não dá para passar a mão na cabeça de nenhum político, em nenhum país do mundo, em nenhum lugar, nem de El Salvador Bukele, que está sendo um cara de conservador aí, de punho firme contra a corrupção, mas não dá para passar a mão na cabeça de ninguém, até porque eles são funcionário do povo. Então, assim, funcionário do povo não, na verdade eles mandam no povo, o povo acha que paga o salário deles, mas eles imprimem dinheiro e pagam seus próprios salários. Se você não paga com imposto isso em qualquer lugar do mundo, você vai preso. Então você simplesmente está pagando para não ser preso, e não porque você paga o salário de ninguém, porque eles imprimem seu dinheiro e diluem você. Então ele não tem que comprar mansão em lugar nenhum. Se ele quisesse comprar, ele comprava, mas ele não tem mansão em lugar nenhum, é propaganda russa. E segundo, que essa ideia de que ele está se mantendo no poder por conta disso é falsa. Até a oposição prefere, até o Zaluzhny, que ganharia de uma eleição eventualmente com o Zelensky nesse momento, quer o Zelensky continuando como presidente. Então é uma coisa que, sinceramente, é só propaganda russa isso. Não, perfeito. Então, se
não temos oposição ao Zelensky, e se não temos... Você não quer falar do headset e do vazamento dos americanos? Vamos falar, porque, pô, cara, não tem isso é problema. uma coisa Não. Vamos continuar nesse assunto. vergonhosa, meu amigo. É uma coisa vergonhosa que aconteceu. Bom, é isso. Ô, Peter, olha só, cara, você subiu o tom comigo aí, além de você me interpretar mal, o chat aqui, pô, não gostou não, cara. Não gostou? Não Pois é. gostou não. Só Inclusive, pô, por conta da tua energia, eles estão sugerindo que, pô... Nada. eu não sou debatedor, né? Não, porque eu não quero apanhar, eu vou levar pior, né? Mas assim, Para com isso. eu vou levar pior. Mas assim, eu, cara, na minha posição aqui, e como entrevistador, eu sou um cara, né? No React, eu tô sozinho. Né? Como entrevistador, eu tenho que, pô, no confronto ali, quem tem que perder sou eu, pô, porque tu veio aqui, tu é meu convidado, a casa é minha, eu sou anfitrião, né? Perfeito. E eu entendo as suas questões, mas aí o público tá sugerindo um debate aqui, cara, porque foi esse cara com essa energia toda tem que debater com alguém. Não vai ser eu, né? Porque eu sou entrevistador. Aí, pô, tu já debateu com alguém, cara? Já debati há um tempo atrás com um tal de Nilman lá no... Debateu com gente fraca. Nilman. Quem é Nilman? Tá de parabéns o Glauber. Achei que ele tá de parabéns pelo modo que ele conduziu a falta de respeito do convidado, né? Achei uma falta de respeito não querer debater. Uma pessoa que se diz libertária, colocou ali a não troca de ideias dentro de um lugar que é para trocar ideia. Então, assim, achei, lastimável o modo como o Peter tocou essa entrevista, né? Esse debate que eles fizeram aqui, porque como o Glauber falou, isso não é um debate, ele só colocou o ponto de vista dele para também conversar e também gerar aí um ponto de discussão e conversa, logicamente, que deveria ser num tom menos agressivo, num tom também de querer entender ou até mesmo explicar ao Glauber o que está acontecendo realmente, não de, assim, cara, vamos trocar de assunto, que esse seu papo tá me dando nojo, porque o Zelensky, que Zelensky, cara, Zelensky, cara. Flow, não, foi no Monarch Talks e coisa. No Monarch, pô. No Monarch, foi sim. Mas eu não gosto muito de debater não, cara, porque eu vou falar pra vocês, eu tenho... Porque é igual esquerdista, é isso, não gosto de debater porque a sua ideia, você não tá disposto a mudar de ideia, né? Ficou agora me perguntando, será que tem alguém por trás dele para ele falar da Ucrânia, porque foi lá pra Ucrânia, mas não botou uma filha dele lá pra lutar, não botou um filho dele, eu acho que ele tem uma filha, porque no Monark, eu já vi ele no Monark, eu acho que ele tem filha, bota pra ela ir lá, pelo menos ajudar na assistência médica, bota ela lá na linha de frente, já que gosta tanto, né? Eu se eu fosse um pai, eu não ia querer meu filho indo lutar por conta de político. Não ia. A Ucrânia, eu não vou falar nada do Zelensky porque eu não sei realmente, mas assim, a Ucrânia era o país mais corrupto do mundo, tá? Até alguns anos atrás, aqui poucos anos. Isso aí ele não acabou com nada, O que ele fez foi aquilo que eu falei sobre as famílias ucranianas, isso ele destruiu. Agora, quantos filhos dele estão lá na guerra? Quantos filhos dele? Posições muito firmes e eu não sei se acrescenta muita coisa esse negócio. Eu não acho que esse tipo de coisa mude alguma coisa, né? Pois é, se tu fala do jeito que tu falou comigo num debate, o cara vai jogar mais ficha também, é porque eu não jogo, eu não joguei. Pô, mas deu audiência, não deu audiência? Não sei, cara, deu audiência? Não sei, mano, como é que foi? Deu audiência, é bunda mole, Peter, eu acho que chega desse vídeo já por hoje, porque senão esse vídeo pode ficar muito grande aqui depois para vocês assistirem. Se inscrevam no canal do Glauber. O cara realmente é um podcast bom, o cara educado, tá de parabéns aí, Glauber. Peter, você precisava ter conversado, discutido numa boa. É um assunto sim que deve ser entendido por todos, porque se for da ideia do Zelensky estar ali perpetuando no poder e utilizando do seu povo no front, então realmente isso tem que ser conversado, porque na verdade eu não sei, eu não tenho uma opinião própria se o que deveria ser feito, mas talvez assim tenha outros métodos, né? Eu acho que um comediante, fica tudo muito estranho, porque o Zelensky era um comediante, então assim, até hoje está estendendo essa guerra contra um país assim que se coloca de frente com os Estados Unidos, nem tem total apoio assim dos Estados Unidos, né? Então Donald Trump sempre vem falando para encerrar com esse conflito, não tá
cortando financiamento do conflito. Então, o apoio dele é fraco, o apoio do Zelensky. Tem aquele papo de estamos dando baile na Rússia, a Rússia está perdendo, existe essa ideia, né, nesse conflito. Mas assim, se está perdendo, por que ainda continua, não vai botar fim? Porque eles não têm capacidade disso. A Rússia é 1000 vezes maior que a Ucrânia. E eu acho que realmente aí é um ponto só para conversar, discutir, colocar opinião. Não tem problema ser a favor de um, a favor do outro. Não tem problema, na minha opinião. É sempre bom conversar e colocar na mesa e discutir. Parabéns, Glauber, aí pela maturidade e conseguir manter a sua entrevista em alto nível. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva aqui. Mais uma vez, peço que você deixe seu like se você gostou. Se não, também dá o dislike aí também. É bom para você ajudar o canal, a gente ter algum feedback. Estamos começando aí, então aqui a fazer também reacts no YouTube. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.